Sejam todos muito bem-vindos. Essa palestra faz parte de um projeto que acontece em parceria da Livraria Curitiba com o Conselho Regional de Psicologia e acontece uma quinta-feira por mês aqui na livraria. Esse mês, em função do Dia dos Namorados, a gente vai conversar com a psicóloga Yara Hartz Baratieri, que vai apresentar pra gente a palestra Não Deu Match, Recalculando a Rota. Boa palestra para vocês. Boa noite a todos e a todas. Então, meu nome é Yara, como a Thalita já me apresentou. Eu sou psicóloga clínica, sou também uma das conselheiras dessa gestão do conselho. Lá eu faço parte da Comissão de Eleição e Fiscalização e da Comissão de Ética. E hoje, para vocês, eu fiquei pensando, quando eu recebi esse convite para estar participando, né, me causou muita curiosidade o nome, então achei muito interessante, muito criativo, né, e aí, enfim, fiquei recorrendo e pensando numa série de vivências clínicas aí que perpassam a minha prática clínica. Eu sou psicóloga clínica e psicanalista, então, claro que o meu discurso tem esse viés analítico também, psicanalítico, né, até porque é a minha leitura, é a minha escuta. E aí fiquei recordando de vários momentos que eu recalculei rotas na minha história, nos relacionamentos, e o quanto a gente escuta isso na prática clínica. E aí me remeteu uma série de questões que eu pensei em trazer e compartilhar com vocês hoje, né? Acho que a principal delas, e aí quando eu penso em recalcular rota, em relacionamento, no amor, a primeira coisa que me remete, que até hoje, pela leitura da psicanálise, me parece muito óbvio, mas conversando com alguns colegas me parece que talvez não é tanto, é o quanto eu entendo o oposto do amor como a indiferença e não o ódio, né? Então a gente tende sempre a achar que o oposto do amor é o ódio, que então, se chega no ódio é o fim de uma relação ou coisas dessa ordem, né? E eu costumo falar que o ódio é só uma outra face do amor e não o oposto, né? E que aí teria como oposto do amor a indiferença, né? Porque quando a gente é indiferente a algo que isso não nos toca, enfim, que me parece que talvez a gente possa falar de um fim, né? E não quando a gente fala do ódio. Inclusive na psicanálise a gente tem uma leitura do ódio como um dos sentimentos mais sinceros, né? E mais presentes, enfim, e como ele faz parte. E aí na prática clínica, ouvindo as pessoas também no consultório, o quanto o ódio ajuda, o quanto o ódio auxilia, inclusive o quanto o ódio nos possibilita nos tirar de situações às vezes violentas, aviltantes, e o quanto ele é necessário para todos esses lutos de todos os momentos em que temos que recalcular rotas, né? Então tem muitos pacientes que chegam no consultório se queixando do ódio e se queixando dessas relações dessa ordem. E eu sempre aponto isso, né? O quanto ele é importante, o quanto o ódio tem uma função e o quanto ele nos possibilita sair de enrascadas, inclusive, né? Quando a gente se vê aí tendo que recalcular rotas ou em situações que não deu match. E aí quando eu penso também nos relacionamentos e nos dias dos namorados e uma série de memes e piadas que a gente, enfim, vê, declarações de amor, claro, e histórias bonitas de amor, né, que a gente vê nesse dia, especialmente ontem, também me remete à questão da singularidade, né, e de como há muitas, milhões, inumeráveis formas de amar e formas de se relacionar, né, e isso é muito nítido, enfim, no próprio Facebook, né? Então a gente vê uma série de declarações românticas, uma série de mensagens com o coração só, uma série de pessoas que não postam absolutamente nada, né? E como isso diz de formas diferentes de se relacionar, formas diferentes de amar. E aí a gente também me remete a uma escuta clínica e de como é comum a gente ter visões morais sobre o certo e o errado numa relação ou num relacionamento, e o que seria um relacionamento certo e o que seria um relacionamento errado. E de repente eu não tive vontade de postar foto no Facebook com meu namorado ou com a minha namorada, e isso me causa inclusive uma crise interna, e levo isso para minha análise, porque todo mundo faz, e aí por que eu não senti vontade de fazer? Será que isso significa que não amo essa pessoa, ou que não amo suficientemente? Será que é a pessoa para dividir uma vida, né? E aí me remete a isso, enfim, o quanto a gente às vezes até perde oportunidades de viver relacionamentos e de viver paixões e de viver amores por essas visões morais que acabam construindo daquilo que é certo e
aquilo que é errado e não se dá conta de que não existe uma regra, né? E não existe uma certeza absoluta. E o que é outro ponto que me remete à própria psicanálise, de que não existe verdade absoluta, né? E se não existe uma verdade absoluta, a gente está falando aí da realidade de cada um, né? E de como essas diferentes realidades se relacionam entre si, me parece que talvez isso que a gente pode chamar de um relacionamento. Então, são duas pessoas diferentes. Eu até estava ouvindo um psicanalista essa semana falando que o amor é a capacidade que a gente tem de suportar o outro, né? Suportar o outro num relacionamento, né? E o quanto isso se dá, enfim, de diferentes formas. E, enfim, que eu acho que abre essas possibilidades e que tira a gente dessa lógica do certo e do errado, né? E coloca a gente a pensar de formas diferentes, talvez até de formas mais amplas os próprios relacionamentos. E que, claro, que nos possibilita também a perceber, e que também é um discurso muito comum na clínica, o tal do dedo podre, ou das repetições nas escolhas, né? Então é muito comum então, a gente receber pacientes que chegam e falam, porque estão vivendo isso nessa relação, né? E determinada situação está difícil, e aí você pergunta, e foi sempre assim? Isso é familiar para você? Ou isso é dessa relação? E aí de repente a pessoa se dá conta de, nossa, mas o meu ex também era assim. Mas eu fiquei com outro namorado que eu tive, tinha aspectos semelhantes. Nossa, o meu primeiro namorado também foi dessa forma, né? E aí se depara ali com uma série de repetições dessas histórias, que aí socialmente a gente dá vários nomes pra isso, como o dedo podre, ou como, eu sempre escolho alguém parecido com o meu pai, sempre escolho alguém parecido com a minha mãe, ou enfim, várias familiaridades que a gente vê nas nossas escolhas, né? E aí me parece que a gente fala também da importância de termos essa consciência a respeito das próprias escolhas, né? Quanto mais a gente consegue se dar conta, enfim, daquilo que está por trás e o que perpassa as nossas escolhas e do porquê determinadas pessoas e porquê não outras, né? E porque dessas formas a gente passa a ter mais consciência, né? E aí talvez a gente está falando de relacionamentos mais maduros, com possibilidades de se relacionar menos angustiantes, né? Menos difíceis. E, enfim, eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer, para estar conversando com vocês. Deixa eu atualizar aqui. Sim, né? Então, um outro ponto que também me ocorreu quando eu recebi o convite, e fiquei pensando na situação específica do não dar match, né? E aí fiquei imaginando lá, então a gente no aplicativo, eu ali curto alguém e aí não tenho essa resposta, ou tenho essa resposta e imagino algo ali e de repente me dou conta de que não era bem aquilo. E aí me remete àquilo que a gente chama na psicanálise do tempo lógico, né? Que a gente não fala de um tempo cronológico. Então é muito comum também ouvir relatos de pessoas que tiveram relações extremamente positivas num tempo extremamente curto, e o quanto isso diz de uma profundidade de um sentimento que de repente passou anos em outra relação e não foi dessa forma, né? Então o quanto a gente também talvez deva tomar cuidado na medida do afeto ou do amor por um tempo do relógio, né? Porque me parece que não é disso que a gente fala, né? A gente fala dessa intensidade do afeto com todos os seus prós e contras. E aí a gente está falando também das fantasias, né? Então, como é comum e, claro, inevitável, né, que a gente entre em relações carregados de todos esses afetos, de relações anteriores, de relações de criações, de aspectos morais, enfim, de uma série de vivências nossas, e que a partir disso cria toda uma fantasia e espera que aquela pessoa corresponda à nossa fantasia, e o quanto isso acaba sendo injusto com a gente mesmo e com a pessoa, porque afinal de contas nunca corresponde, né? Algo da ordem do impossível, pode ter determinadas familiaridades, mas nunca vai bater exatamente com a nossa fantasia. E aí a gente se depara com a possibilidade de recriar, né? Então, a partir da quebra dessas fantasias e feito devido ao luto disso, né? Porque toda quebra de fantasia, claro que carrega um luto, a gente perceber que não era aquilo, né? E aí ter que se adaptar a essa relação. E aí a gente descobre diferentes formas de amar, né? Isso é muito comum no consultório, então
Não é incomum a gente ouvir mulheres e homens, enfim, que nos trazem histórias a respeito de relacionamentos e que não deu certo, ou que estão enfrentando dificuldades, e aí você pergunta, e o seu companheiro ou a sua companheira sabe disso? Não sei se sabe, mas eu sempre deixei óbvio, né? Vocês já conversaram sobre isso? Nunca. Né? Então, você já falou que isso te incomoda? Nunca também. Né? E como você espera que saiba? Né? Então, que tipo de comunicação é essa que se dá na relação, que eu espero que o outro saiba aquilo que eu imagino, sendo que eu não demonstro, que eu não verbalizo? E nesse mesmo sentido, claro que a gente fala aí das relações familiares e dos pré-conceitos que a gente cria, né, desses conceitos que a gente vai criando durante a vida. E aí também não é incomum ouvir no consultório as dificuldades de términos de relacionamento ou dificuldades de se relacionar que perpassam a família. Então, mas como que eu vou falar para minha família que não quero mais essa relação, e como que eu vou não ser mais uma mulher ou um homem casado, como que eu vou, enfim, né, falar que eu gosto dessa pessoa que a minha família não gosta, né, e como que eu banco isso, e que custo tem isso, e o quanto, via de regra, isso acaba sendo mais angustiante quando a gente não se autoriza a verbalizar essas coisas pra gente mesmo, né, e aí a minha analista falava, enfim, levando determinadas questões para análise, e aí em um momento ela e eu, como é que eu faço com isso, né? E, enfim, uma série de conflitos a respeito de situações, de relação, enfim. E ela olhou e falou, bem, quando você trabalhar tudo isso em você, o que sobrar é a tua escolha, né? Enquanto você não der conta de trabalhar tudo isso, você realmente vai ficar difícil escolher. Agora, trabalhado tudo isso, obtendo consciência de tudo que você está falando, o que sobrar é aquilo, né? E como foi, enfim, libertador poder ouvir isso, né? E quanto a gente se cobra tomar escolhas e tomar decisões, e às vezes nesse aspecto moral, e aí deixa de viver aquilo que a gente deseja, né? Por N formas, e por discursos sociais que sim estão presentes, afinal de contas a gente sim faz parte de uma sociedade, e isso requer, enfim, uma civilização mínima, né? E o quanto isso se atravessa nas formas de amar, nas formas de se relacionar, né? E traz sofrimento, sim, né? Seja num sentido ou seja em outra. A questão é que não bancar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, traz sofrimento, e aí a gente tem no consultório, talvez todas as pessoas que chegam sofrem por amor, né? De diferentes formas. Então, amor pelos filhos, amor pela família, amor pelos relacionamentos, a dificuldade de se amar e de se gostar, e de como eu coloco o outro de repente na minha frente, tomo escolhas porque, né, entendo que é o que essa pessoa precisa, o que essa pessoa quer, e aí não me amo. Ouvindo no consultório também situações dessa ordem, e aí, voltando naquilo que o inicial fala, falando a respeito da diferença do outro lado do amor ser o ódio e do oposto do amor ser a indiferença, né? Como é nítido a gente perceber que é isso, né? Então, o momento que acaba é aquele momento que a gente se vê indiferente, não aquele momento em que a gente está odiando ainda essa pessoa, e o como faz bem a gente poder se apropriar também desse ódio, dessa raiva. Né? E aí eu escutava um determinado paciente na semana passada e falava de um ódio muito grande de determinada pessoa, e aí de repente ele começa a se ver com as identificações que ele tinha com essa pessoa, né? E como a gente faz isso nos nossos relacionamentos. Então não é à toa que determinadas características nos irritam profundamente e determinadas características nos são indiferentes, né? Então, conversas entre amigas, entre amigos, enfim, muito comum relatos dessa ordem, tipo, eu não suportaria seu marido ou sua esposa por um dia, né? E aí vice-versa, né? Ou assim, a gente poder se perguntar essas coisas também, porque diz da gente, né? Aquilo que é insuportável pra gente, ou aquilo que a gente ama, via de regra sempre passa pela identificação, né? Então, seja naquilo que me faz bem, sim, é só olhar pra dentro que a gente encontra na gente características dessa ordem, e seja naquilo que nos irrita e nos faz mal também, se a gente olhar pra dentro da papa, né? Então a gente vai achar dentro da gente essas características.
E aí talvez a gente podia fazer uma generalização possível, das quais não sou muito favorável, porque eu acho que as generalizações são sempre complicadas, mas às vezes são necessárias, né? Que olhar para aquilo que irrita é poder também se apropriar da gente. E aí, nesse sentido, poder pensar todas as situações em que tem que recalcular a rota, ou que pode dar o play naquela rota mesmo, ou que dá match, ou que não dá match, é poder ver sobre a gente e se deparar com a gente, com a nossa história, e como a gente fica leve, fica gostosa a convivência com alguém que se apropria de si. Que não se utiliza do outro para falar de si, que não se utiliza do outro para se justificar e para falar das suas faltas e das suas falhas. E aí me parece que a gente está falando também da importância da diferença. Aí ouvi uma outra profissional há uns tempos e ela falava muito isso, né? Do quanto a igualdade não há o amor, né? Não há o desejo, que o desejo só pode habitar os espaços em que há diferença. Porque a gente não consegue amar aquilo que é igual. Né? E aí a gente vê muito, não amar no sentido igual, no sentido de anular, não no sentido de semelhanças que sim fazem bem, são frutíferas, apaziguam. Né? Mas nesse sentido de o quanto a gente em muitas relações acaba tentando reduzir o outro àquilo que a gente espera dele, e infelizmente muitos outros se colocam nesse papel e a gente mesmo se coloca nesse papel em muitos momentos, em muitas relações. E o quanto isso faz com que sim, acabe o desejo. Né? E aí no consultório a gente escuta o tal do daí perdeu a graça. Né? Então eu queria tanto que essa pessoa fosse assim, fizesse exatamente do jeito que eu queria, né? Fosse me buscar naquele dia todos os horários, enfim, chegasse em casa, tivesse a janta. E aí ele fez a janta todos os dias, ele foi me buscar e aí perdeu a graça. E aí agora eu quero terminar, porque não, acho que não era bem isso que eu queria, né? Acho que não era bem dessa forma. E o quanto é gostoso a gente se relacionar com pessoas que se posicionam e se colocam, e o quanto a gente vibra com a diferença, por mais que a gente talvez reclame dela na mesma proporção. Né? Mas o quanto a diferença nos faz se deparar com formas de fazer de outros jeitos, de outras maneiras, e de aprender, e talvez é aí que está a beleza das relações. Né? Porque quando a gente se relaciona com alguém que é diferente e se posiciona dessa forma, talvez é ali que a gente aprende, é ali que a gente cresce. E como isso é difícil com as pessoas que têm certa dificuldade em se bancar, né? Em bancar o seu próprio desejo, enfim. E aí ouvi essa psicanalista falando justamente disso, né? Da importância da diferença. E o quanto, claro, né? Não, coincidência é aquilo que normalmente a gente quer matar, é aquilo que a gente quer acabar, e aí me dá 10 tipos de arrepio, ouvir as frases do tipo, achei a minha metade da laranja, ou a tampa da panela, ou outro par de chinelo, enfim, porque né, normalmente não é um bom negócio, né? O bom negócio é quando não fecha, né? O bom negócio é quando não se completa nessa, no meu ponto de vista, assim, plenitude fake, né? Porque quando isso é muito redondo, tem algo que está faltando ali. Tá muito completo. E aí, enfim, tenho certa resistência com esse tipo de situação, porque eu acho que isso diz de toda essa igualdade nesse sentido que a gente falava, e do quanto a gente acaba não valorizando a diferença e do quanto ela é importante. E aí tem inclusive um livro, não me lembro exatamente o nome da escritora, mas ela fala da importância da falta, né? A parte que falta. E aí é uma laranja que tem um buraco, e aí ela passa, uma laranja não, uma bola, laranja, né? E aí ela passa toda a história ali, né, com esse buraco e tentando encontrar essa parte que falta, e aí quando ela encontra, se completa, e aí não tem mais espaço para algo novo. Então, enquanto a gente tenta aí achar esses iguais, essas partes que faltam, e aí eventualmente, infelizmente, em alguns momentos acha exatamente na fantasia a parte que falta, e aí isso acaba com possibilidades de repensar, de recriar, de refazer, de se enxergar, de construir. Né? E aí, quanto é bonito, por outro lado, a gente poder ouvir lindas histórias de amor também no consultório, porque a gente não escuta só desgraça, né? A gente também escuta coisa boa, a gente também escuta coisas legais, né? A gente também escuta histórias lindas, histórias bonitas. E de pessoas que trazem justamente isso, né? Dessas diferentes possibilidades de aprender na diferença. E do quanto isso se faz ali no 1 a 1 e se faz ali nesse casal, e do quanto é bonito
bonito poder ver na intimidade do ambiente, do consultório, as pessoas podendo falar das suas diferentes formas de amor. E que, inclusive, formas muito julgadas socialmente, de repente, né? Ou não bem vistas socialmente, mas que para aquele casal dá muito certo. E como é bonito quando esse casal se autoriza a vivenciar isso mesmo com esses preconceitos sociais ou esses discursos sociais que dizem tantas coisas diferentes disso, né, e que conseguem superar esses desafios e fazer algo com isso. Né? E aí encontram a cumplicidade, encontram possibilidades de recalcular rotas juntos, de trilhar rotas juntos. E como é bonito também a gente vê, e me remete a uma outra situação, de escuta clínica também, o amor além da relação. Então, como é bonito, às vezes a gente pode ver pessoas que não ficam juntos justamente pelo amor. Então, de ver as impossibilidades reais ali, de muitos atritos e de muitas dificuldades e de muitas semelhanças que às vezes apontam indisponibilidades de lidar com as suas questões naquele momento e de repente optam por não ficar juntas para não se agredir, para não se machucar, e o quanto isso também diz do amor. O amor não é só essa parte romântica, bonita, estereotipada e socialmente tida como amor, não é só corações, né? Às vezes é também uma distância, às vezes é também o reconhecer que, bem, não falta amor, né? Mas dentro desse amor não é possível um relacionamento, não é possível uma relação, e nem por isso não é amor. Daí quando a gente pensa na possibilidade do oposto do amor ser a indiferença, a gente está falando disso também. Às vezes de se deparar com a impossibilidade de ficar junto e nem por isso, enfim, significa uma indiferença. Às vezes também significa amor. Também emociona, também faz bem, também faz crescer e também, enfim, tem maturidade suficiente para saber que não é para viver uma relação, mas é para de repente admirar, estar junto, crescer junto. E aí talvez a gente pense as outras formas de amor, né? De outros tipos de relação, que não uma relação amorosa, do quanto às vezes uma distância é necessária, muito comum inclusive em discursos em relações com a família, etc, etc, e o quanto, né, muito comum no consultório discursos do tipo, e aí eu me dava muito mal com a minha mãe ou com meu pai, e aí eu casei e saí de casa, e aí foi uma delícia, e agora a gente está bem, agora a gente conversa, agora a gente consegue conviver, agora a gente cresce junto, agora a gente quer ficar junto, e reconstruiu formas desse amor fraterno, reconstruiu formas desse amor materno, reconstruiu formas desse amor paterno, por se permitir certa distância, né? Por se permitir analisar de outra forma. E aí talvez também diz daqueles discursos maternos ou paternos, de quando você for mãe vai entender, quando você for pai vai entender, porque talvez sim determinadas coisas só sejam possíveis olhar por outro lado vivendo, né? E às vezes nem vivendo, porque às vezes também é um pré-julgamento desse que fala de entender que você vai conseguir se colocar no meu lugar e entender como eu entendo quando viver isso. O que é uma utopia, né? Porque a gente nunca consegue se colocar no lugar do outro e ver e sentir exatamente como o outro sente e vê. A gente parte do pressuposto que somos um a um e todos diferentes, a empatia é uma utopia, né? O que a gente pode é sim tentar, é sim se propor ver diferente, se propor analisar diferente, mas ver exatamente como o outro vê. Ou sentir exatamente como o outro sente, não dá. E aí por isso que é tão importante a conversa, tão importante a palavra, tão importante o diálogo, né? Porque só através de se permitir ouvir aquilo que o outro diz, que eu consigo tentar entender o que o outro diz. E aí disso sair uma conversa, e sair uma relação, e sair possibilidade de vivenciar essas diferentes formas de amor, né? Formas de afeto. E isso, gente. Um prazer muito grande para mim estar aqui, né? Então, é um prazer muito grande para mim ver a psicologia, ver o conselho fora dos muros do conselho, né? E a psicologia fora dos muros do consultório, fora dos muros de, enfim, atuações mais tradicionais nossas, né? Eu acho que a psicologia diz do humano, então significa que onde tem humano é possível ter psicologia. E parabenizo muito pela iniciativa da comissão, né, pelas palestras, eu achei super legal, pude acompanhar algumas, né, e eu achei fantástica a proposta, de a gente poder estar mais perto da sociedade, discutindo, conversando, falando da nossa profissão.
que particularmente sou apaixonadíssima e sempre fui. Obrigada pelo convite. Obrigada, Yara, pelas reflexões hoje, foi muito bom. E agora a gente tem um espaço para pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ok, a Yara vai continuar aqui mais um tempinho, então se alguém quiser conversar com ela em particular também, podem ficar à vontade, tá? Obrigada pela presença de vocês e boa noite.